Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Bioética em Saúde do curso de Farmácia da Universidade Paulista, campus São José do Rio Preto. Nessa aula de hoje, nós iremos falar sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Essa temática é extremamente relevante para a bioética e a gente vai entender até mesmo e conseguir associar com a aula anterior, onde nós falamos dos princípios da bioética. E aí a gente vai ver que esses princípios e essa Declaração Universal dos Direitos Humanos, elas estão interligadas, porque a gente consegue notar que dentro dessa Declaração Universal dos Direitos Humanos, o que é priorizado são os direitos, na verdade, o que são priorizados são os direitos fundamentais de cada ser humano. E aí a gente vai entender um pouco sobre essa Declaração Universal, a gente vai comentar sobre alguns artigos principais dessa declaração. Além disso, a gente vai falar sobre a Organização das Nações Unidas, que foi quem redigiu essa declaração, e a gente vai conseguir fazer algumas associações com essa disciplina de bioética, tá bom? Então, quando nós estamos falando da Declaração Universal dos Direitos Humanos, nós temos que lembrar que essa declaração ela foi elaborada por uma entidade. Qual é essa entidade? É a Organização das Nações Unidas. A Organização das Nações Unidas ela é uma entidade internacional que ela é formada por diversos países, aproximadamente 193 países, cujo objetivo é promover a paz e também o desenvolvimento mundial. Então, a Organização das Nações Unidas ela tem essa função, ela foi fundada para desempenhar essa função de promover a paz no mundo, porque essa organização ela foi criada em meio a diversos conflitos mundiais que existiram. Então, principalmente, a gente pode nomear principalmente a Segunda Guerra Mundial. Então, a ONU ela foi criada em um período pós-Segunda Guerra Mundial, com o objetivo de que os países tivessem ou promovessem a paz. Então, lembrem que a ONU é a Organização das Nações Unidas, que foi quem redigiu esse documento que nós nomeamos como Declaração Universal dos Direitos Humanos. E aí aqui eu coloquei para vocês o preâmbulo da criação, aqui ó, é o preâmbulo da criação da Organização das Nações Unidas. Então aqui eles justificam o porquê que houve a necessidade da criação dessa organização. E aí, já logo no começo, mostra que os povos das Nações Unidas, ou seja, os países que pertencem a essa organização, eles pensaram em promover, em preservar as gerações que vinham posteriormente de qualquer possível guerra. E aí aqui é bem descrito e é bem relatado que por 2 vezes, ou seja, pelas 2 guerras mundiais no espaço da nossa vida, trouxe sofrimentos indizíveis à humanidade. E para também reafirmar a fé nos direitos fundamentais do homem. Então vejam só que esse trechinho aqui é o que nós chamamos de preâmbulo, que é um documento que está lá no momento em que foi documentando, né, no momento em que foi criado a Organização das Nações Unidas. E aqui justifica o porquê foi criado isso. Então, de uma forma geral, foi criado após diversos conflitos mundiais, e aí a gente pode destacar as guerras mundiais, que fizeram com que a humanidade parasse para pensar e sentisse a necessidade de criar uma entidade que promovesse a paz, tá? E também que promovesse os direitos fundamentais do ser humano. Então aqui eu trouxe para vocês os objetivos da ONU, segundo ela mesma descreve. Então a ONU, segundo a ONU, essa organização ela tem uma função, um objetivo de manter a paz e a segurança internacional, de desenvolver, vou grifar aqui para vocês, as relações amistosas entre as nações, ou seja, as relações de amizade entre as nações, realizar a cooperação internacional para que alguns problemas sejam resolvidos. Então,
sejam eles problemas econômicos, sociais, culturais ou também relacionados à humanidade, e também para ser um centro. Então, a ONU foi criada também para ser um centro para trazer harmonia a todos os povos no qual aceitaram pertencer a essa organização. Então, lembrem que essa organização ela é uma organização no qual cada país ele pode aceitar ou não voluntariamente, e a partir do momento em que esse país aceita participar dessa organização mundial, nessa organização das Nações Unidas, né, essa organização mundial, esse país ele está se prontificando a ter a Declaração Universal dos Direitos Humanos como um documento base para a elaboração de qualquer documento. Então, dado a isso, nós podemos dizer que o Brasil, que sempre participou da Organização das Nações Unidas, em todas as suas constituições que existiram nesse país, tiveram como base essa Declaração Universal dos Direitos Humanos, incluindo a legislação, a Constituição de 1988, que é a nossa Constituição atual. Então, a Constituição atual, que é a Constituição de 88, tem como base a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, quando nós falamos sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, nós temos que lembrar que esse é um documento complexo. É um documento que ele é composto por 30 artigos. E aí eu trouxe para vocês os artigos mais relevantes para a gente comentar dentro da bioética. E quando a gente fala também de Declaração Universal dos Direitos Humanos, é importante nós lembrarmos que essa concepção desses direitos humanos foi muito importante, porque a partir daí nós podemos colocar um freio ao que nós chamamos de relativismo. Por quê? A partir do aceite da Declaração Universal dos Direitos Humanos, ou seja, quando o país aceita entrar na ONU e obedecer essa declaração que a gente vai comentar, o país ele deve respeitar todos esses artigos, independente de qualquer situação. Então, independente de qualquer situação moral, qualquer costume daquele país. Então, um exemplo que a gente pode dar. Então, existem alguns lugares onde não é criminalizado, onde não seria criminalizado a violência contra a mulher. Só que a partir do momento em que o país opta em participar das organizações da Nação Unida, da Organização das Nações Unidas, desculpa, esse país ele está aceitando esse documento que a gente vai falar, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Logo, nessa declaração, fala que não pode haver violência e tem que haver igualdade entre homens e mulheres. Então, percebam que, a partir dessa declaração, a partir desse documento que nós vamos falar, nós nós começamos a ter alguns limites dentro de cada sociedade, dentro também, até mesmo a nível mundial, porque nós não vamos mais considerar alguns conceitos que são primordiais ou que são específicos de determinados locais. Portanto, essa declaração que nós vamos comentar, ela traz um freio, ela breca o que nós chamamos de relativismo, porque deve ser seguido à risca tudo que está dentro dessa Declaração Universal dos Direitos Humanos. Tá? Outro fato importante que nós temos que comentar sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que esse é o maior documento que nós temos na história. Por quê? Esse documento ele já foi traduzido em 360 línguas. Então, em 360 idiomas, nós temos essa declaração traduzida. Porque é importante nós lembrarmos que para um país pertencer à Organização das Nações Unidas, ele precisa aceitar todos os artigos que a gente vai ler aqui e toda a declaração na sua íntegra, tá bom? Então, no seu primeiro artigo, essa declaração traz o seguinte, que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Esse primeiro artigo, ele prioriza dizer que nós somos livres,
que nós somos iguais e que nós devemos ter empatia, ou seja, o espírito de fraternidade para com o outro. Esse artigo ele é extremamente importante porque diz muito sobre diversas condições que nós temos na atualidade. Então, por exemplo, hoje a gente está passando por uma pandemia e essa pandemia ela exige que as nações elas tenham empatia, elas tenham irmandade para com a outra, para com outro país. Então, não cabe a um país, por exemplo, impedir que um material ele não seja exportado para que o outro país seja ajudado. Então, todo tipo de situação onde um país pode ajudar o outro, essa situação ela deve ser priorizada. Essa ajuda ela deve ser priorizada, porque isso já consta na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que nós temos que ser livres e iguais e, além disso, temos um espírito de fraternidade, de irmandade. Já com relação ao artigo 2º dessa declaração, nesse artigo, esse artigo vai nos mostrar que todos os indivíduos têm igualdade perante a lei, independente de espécie, de qualquer espécie, sem distinção, na verdade, de qualquer espécie. Vou grifar aqui para vocês. Ou seja, sem distinção de raça, cor, sexo, idioma, opinião política ou qualquer outra possível distinção de qualquer natureza. Ok? Então, aqui nesse 2º artigo, diz o seguinte, que nós devemos ser iguais perante a lei, independente se eu sou preto, se eu sou branco, se eu sou homem, se eu sou mulher, se eu sou transexual, se eu sou gay, se eu sou bissexual, se eu falo português, se eu falo inglês, se eu sou do candomblé, se eu sou da igreja católica, evangélica, independente de qualquer situação, nós devemos ser iguais. Nós temos que ser tratados com igualdade. Esse artigo é extremamente importante, porque esse artigo também fundamenta qualquer tipo de entidade que visa brigar, lutar pelos direitos humanos quando se diz aos indivíduos negros, quando se fala da comunidade LGBT, ou quando fala sobre a defensão das opiniões políticas, enfim. A gente precisa lembrar que esse artigo ele fundamenta muito bem algumas entidades que lutam por direitos, né? Porque esses direitos nada mais é do que a gente falar sobre igualdade independente de qualquer situação. Já o artigo 3º, ele diz o seguinte, que todo ser humano ele tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Então, esse artigo 3º, ele também é muito importante para a bioética. Por quê? Nessa declaração, onde o Brasil e onde diversos outros países, 193 países aceitaram, ela diz que todo mundo tem direito à vida. E aí, esse artigo 3º, ele é extremamente polêmico, principalmente quando a discussão é sobre o aborto, né? Então, existem algumas entidades, alguns filósofos, alguns pensadores que defendem que a vida acontece já logo após a concepção, após o momento que encontra o óvulo e o espermatozoide. Já outras entidades defendem que a vida começa só após o nascimento. Outros pensadores defendem que a vida ela só acontece a partir do momento que o indivíduo começa ou que ele pode pensar. Então percebam que aqui, nesse artigo que fala que todo ser humano tem direito à vida, ele é extremamente polêmico por conta dessa possibilidade de possíveis discussões que nós temos, principalmente nessa temática que é o aborto. Já com relação ao artigo 4º, ele diz o seguinte, que ninguém será mantido em escravidão ou servidão, a escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas. Nesse artigo dessa declaração, nesse artigo 4º, diz que não pode haver trabalho, por exemplo, gratuito, de graça, né, você ser escravo ou ser servo de determinadas empresas ou de determinadas pessoas. Né? Então, esse artigo 4º,
ele é um artigo extremamente importante, porque a gente sabe que o Brasil já sofreu muito com isso. Então, ele vem para poder documentar a liberdade do indivíduo como como um trabalhador e também para defender os seus direitos trabalhistas. Já com relação ao artigo 5º, ele também é muito importante porque fala que ninguém pode ser torturado ou receber tratamento cruel ou castigo cruel, desumano ou degradante. Quando a gente fala de tortura, nós estamos falando a brigas mesmo, a questões no qual o indivíduo tem a sua integridade física afetada. E aí, além desse aspecto, desse ponto que a gente pode discutir, do indivíduo ter a sua integridade física afetada, nós também temos um outro aspecto, que é do tratamento desumano ou degradante. Quando a gente fala de tratamento desumano ou degradante, nós também nós podemos olhar isso como diversas faces. Por exemplo, na face trabalhista, quando a gente fala do trabalho, a gente está falando que no artigo 5º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, ele nos dá o direito a termos um tratamento humano, um tratamento que preserva a nossa integridade física, mental e social dentro do nosso trabalho. Então percebam que aqui no artigo 5º ele é bem amplo, ele fala sobre a proibição de qualquer tipo de tortura ou de tratamento desumano, ou cruel ou degradante para o ser humano. Já o artigo 14º, ele também é muito importante, porque ele também retrata uma condição muito atual, tanto no Brasil como em outros países, porque dá o direito a todo ser humano que é vítima de perseguição de procurar e gozar de asilo em outros países. E aí é onde nós temos os repatriados e os refugiados, né? Então, isso, nessa declaração, nesse artigo da declaração, mostra que os indivíduos têm esse direito de procurar asilo em outros países. Já o artigo 19º, ele também é outro artigo extremamente relevante dessa Declaração Universal dos Direitos Humanos, porque esse artigo, ele diz que todo ser humano ele tem direito à liberdade de opinião e expressão. E aí, esse direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar e receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios, independentemente de fronteiras. Esse artigo ele é muito relevante, ele é muito importante, porque principalmente para a bioética, principalmente para discussões em bioética, porque a gente tem que lembrar que todo indivíduo ele tem esse direito de se posicionar. A gente tem que lembrar que esse posicionamento ele tem algumas limitações, tem algumas tolerâncias. Quais são essas tolerâncias? Tudo aquilo que está na lei, né? Então você não pode se manifestar se você ferir o direito do outro. Então esse artigo fala que você tem o direito de se manifestar, mas a gente tem que lembrar que essas manifestações e o uso dessa liberdade de opinião e de expressão, ela deve estar bem pautada, principalmente em respeitar o direito do outro, em respeitar e não lesionar esse direito do outro ser humano. Esse direito ele diz muito a respeito, embora ele não diga diretamente, mas ele intrinsecamente fala sobre os discursos de ódio, né? Então você até pode dar a sua opinião, você manifestar, expressar a sua opinião, desde que você não fira a liberdade do outro de ser quem ele é e de ter as opiniões no qual ele tem. Enfim, a gente tem que tomar muito cuidado porque o direito de opinião não nos dá o direito de ferir o outro. Então, temos que tomar cuidado que nós, ao termos o direito de opinião, nós não temos o direito de exercer discursos de ódio, ok? Já esse artigo, que é o 26º, né, que vai ser o último que a gente vai comentar especificamente, ele consta aqui nesse artigo que todo ser humano ele tem direito à instrução. A instrução deve ser de graça e, pelo menos, nos graus elementares e fundamentais.
ou seja, pelo menos os ensinos básicos, né? E a instrução elementar será obrigatória. A instrução técnico-profissional será acessível a todos, bem como a instrução superior está baseada no mérito. Então, aqui fala que todo mundo tem que ter pelo menos direito, né, que todo mundo, na verdade, tem e deve ter acesso à educação básica, à educação fundamental. Então, quando nós falamos de direitos humanos, nós temos que lembrar que direitos humanos não são pessoas, não é uma pessoa em si. Porque geralmente o senso comum tem falado assim, os direitos humanos, lá vem os direitos humanos defender os presos, lá vem os direitos humanos fazer tal coisa. E os direitos humanos são um conjunto de normas que foram estabelecidas por uma entidade internacional. Então, quando a gente fala de direitos humanos, é uma forma abreviada de mencionar os direitos fundamentais de uma pessoa humana. A gente está falando aqui são os direitos intrínsecos do ser humano, tudo isso que a gente comentou e mais um pouco. E quando eu falo mais um pouco, eu estou me referindo que essa pessoa tem direito tanto à vida, como à alimentação, como saúde, como moradia e dentre outras necessidades. Então, quando a gente fala de direitos humanos, nós estamos falando de algo para defender essas questões aqui que nós colocamos, para defender o direito ao acesso a essas questões que foram pontuadas aí. Então, a gente tem que lembrar que trata-se da pontuação das necessidades que são iguais para todos os seres humanos, que devem ser atendidas para que a pessoa possa viver com o mínimo de dignidade possível. Outro ponto que é importante nós lembrarmos é que, quando a gente fala de direitos humanos, nós estamos falando que, além de conceder direitos, nós também temos deveres a serem executados. A partir do momento que a gente ganha um direito, a gente também ganha um dever para ser executado. Então, por exemplo, o direito à vida, ele nos dá o direito à vida, como o próprio nome diz, mas também ele implica no dever de não matar. E aí, um outro exemplo, o direito à liberdade, nós temos o indivíduo, ele vai ter esse direito de liberdade, mas ele também vai ter o seu dever de não escravizar, de não prender. Aí um outro exemplo disso, o direito à liberdade, à igualdade, desculpa, ele também está relacionado com o dever de não discriminar. Então, a partir do momento que você fala, que é falado nesse documento, que todo mundo deve ser igual, a gente tem o dever de não discriminar ninguém, independente de qualquer situação que seja. Portanto, a pessoa que teve as suas necessidades atendidas, né, pelos direitos humanos, que foram acobertadas pelos direitos humanos, ela fica comprometida com a comunidade, em especial com os outros que não tiveram as mesmas chances, pois não há justiça social verdadeira se ela não se estender a todos. Então é importante lembrarmos que, conforme nós ganhamos direitos, nós temos os direitos preservados e adquiridos, nós também temos alguns deveres. E esses deveres vêm intrínsecos a esses direitos, como nós comentamos anteriormente. Vale lembrar que nós comentamos apenas alguns artigos dessa Declaração Universal dos Direitos Humanos. Eu vou deixar no material complementar, após postar a aula, essa declaração na íntegra, tá? Então é importante que vocês leiam. E aí vocês vão conseguir observar a totalidade desse documento, quanto ele nos oferece de direitos e também, consequentemente, deveres, tá? Aqui estão algumas referências que foram utilizadas para elaborar essa aula, e também aquele material adicional que eu deixarei para vocês. Outra coisa, quero fazer também um convite para vocês para uma reflexão. Então, nós falamos tanto de direitos humanos, nós falamos tanto sobre alguns direitos fundamentais do ser humano, e aí eu gostaria que vocês refletissem sobre esses direitos fundamentais. Eles estão sendo exercidos no mundo, no nosso país? Além disso, é importante nós lembrarmos da situação, vamos colocar bem pontual, da situação de pandemia do nosso país. Nessa situação, tanto no país quanto no mundo, esses direitos humanos eles estão sendo colocados em práticas? O que vocês acham? E aí, diante disso, a gente pode abrir a nossa discussão nas nossas ferramentas lá, tanto o Classroom quanto também
o Zoom, que nós faremos uma videoconferência. Então eu vejo vocês lá. Um abraço a todos.